querido, olá meu querido, minha querida, muito boa noite. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nesse momento eu quero trazer uma palavra ao teu coração, uma palavra de reflexão, uma palavra de renovo, uma palavra a qual você se sinta acolhido por Deus, protegido por Deus, guardado por Deus. Porque, meu querido, minha querida, verdade é, o Senhor cuida de nós de uma forma espetacular. O Senhor cuida de nós de uma forma maravilhosa. E tudo que nós temos é só agradecer a Deus. Então hoje, para começar a sua semana de forma maravilhosa, de forma graciosa, eu quero expressar para você o quanto Deus cuida de você, o quanto Deus protege você, até mesmo quando você não vê, até mesmo quando você não percebe, até mesmo quando, podemos dizer assim, você não está nem aí para Deus. Então eu quero te dar, nessa noite, 3 razões por que você deve descansar a respeito do seu amanhã. 3 razões por que você deve descansar a respeito do seu amanhã. Mas primeiro eu quero fazer uma introdução, porque esses dias, para mim, e acredito que para você também, para cada um de nós, tenha sido dias maravilhosos e espetaculares, apesar das adversidades, apesar das tempestades da vida. Podemos dizer que temos aprendido a confiar mais em Deus, aprendido a depender mais de Deus, aprendido a viver mais no nível mais alto de fé, aprendemos a viver no nível mais alto de esperança. Então, esses dias são dias que a nossa fé no amanhã está sendo provada hoje. E, meu querido, quando eu digo que a nossa fé no amanhã está sendo provada hoje, é porque nós estamos vivendo tais adversidades, tais situações que começam a existir dentro do ser humano algumas interrogações a respeito da sua vida, a respeito do que vai acontecer amanhã, a respeito do que vai suceder amanhã, como será amanhã, como eu vou estar amanhã, será que eu vou ter condições amanhã, como vai estar minha família amanhã, como vai estar minha situação amanhã. Eu quero te dar 3 razões para você aprender a descansar sobre o seu amanhã. E talvez você não vai compreender, mas eu estou amando esses dias, porque esses dias está me dando a ver o quanto nós precisamos depender de Deus e o quanto nós precisamos depender um do outro, dependermos do próximo. E vamos e viemos, nesse momento também está se cumprindo uma grande palavra de Deus, lá do capítulo de número 10 de Hebreus, onde diz que o justo viverá da fé. E outras versões diz que o justo viverá
por meio da fé. Mais do que em todos os outros tempos, neste século, a Igreja de Deus talvez nunca viveu tanto em fé como ela está vivendo nesse momento de pandemia. E verdade é que isso é muito interessante nós colocarmos. Verdade é que nem o pobre, nem o de classe média, nem o rico tem o poder sobre o seu amanhã. Independente, meu querido, minha querida, do seu grau econômico, você não tem poder sobre o seu amanhã. Ou seja, ninguém pode acrescentar 1 centímetro ao seu amanhã. Ninguém pode acrescentar nada, absolutamente nada no seu amanhã. Porque ninguém sabe como será o amanhã. Ninguém que está vivendo aqui hoje é capaz de visitar o seu amanhã. Mas o importante é que Deus está aqui, está no seu amanhã, estará no seu futuro e por isso tudo vai ficar bem. Creia nisso. Então, você não tem como visitar o seu amanhã, mas acredite no que eu vou lhe dizer. Deus já está te esperando no seu amanhã só para te dar vitória. Deus, Ele está te esperando no seu amanhã só para cuidar de você. Deus, Ele está esperando no seu amanhã só para lhe mostrar o amor extremo que Ele tem pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. E isso para mim, meu querido, é fantástico. Saber que Deus está lá no meu amanhã, me esperando só para cuidar bem da minha vida, só para cuidar bem da minha pessoa, da minha família, dos meus sonhos, dos meus objetivos, dos meus negócios, daquilo que eu almejo. Isso é maravilhoso demais. Por isso, meu querido, eu quero nessa noite, nesta manhã para alguns, demonstrar para você o cuidado de Deus. O cuidado que Ele tem com cada um de nós. A maneira que Ele olha para cada um de nós. E Ele faz isso sem acepções de pessoas. Ele faz isso sem partidarismo. Ele faz isso sem olhar a sua casta. Ele faz isso sem olhar a sua posição. Ele faz isso sem olhar o seu grau. Ele faz isso sem olhar a sua classe social. Deus, Ele ama a todos de uma maneira igualitária. Porém, Ele cuida de alguns de uma maneira diferenciada. Por que eu digo isso? Porque da mesma maneira que o pai tem filhos mais achegados, Deus também tem filhos mais achegados. Mas o mesmo pai cuida de ambos da mesma maneira. Só que de vez em quando Ele faz um agrado ao que é mais obediente. Da mesma medida que existe na esfera humana, esse cuidado também existe na esfera divina. Mas vamos lá, eu quero falar sobre 3 razões porque você deve descansar a respeito do seu amanhã. Primeira, porque Deus cuida de você, da sua vida, de uma maneira extrema. Porque Deus
cuida de você de uma maneira espetacular. O cuidado de Deus, ele é extremo sobre a sua vida. Logicamente que a sua vida se entende todas as suas coisas. Olha o que ele diz em Mateus, capítulo de número 6, versículo 25 em diante. Ele diz assim: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e mais do que o corpo e do que o vestuário? Versículo 26. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, abre aspas, nesse momento de pandemia, fecha aspas, pode acrescentar um côvado, 1 centímetro à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, ou por que estáis ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já passou pela terra, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou que havemos de vestir? Pois todas as coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe do que precisais no amanhã, ou em outras versões, de tudo o que precisais. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A primeira razão porque você não deve se preocupar, você não deve estar ansioso, não deve estar inquieta a respeito do seu amanhã. A primeira razão porque você deve descansar a respeito do seu amanhã é porque Deus cuida extremamente da sua vida. Ele fala para você: olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo. Eles não fiam, não têm fiador, eles não andam ansiosos do que vão comer, do que vão vestir, do que vão beber. Você viu algum pardal se preocupar hoje com o que ele vai comer amanhã? Não. O dia acabou, ele pousa numa árvore, descansa até o amanhecer, porque ele sabe que no amanhecer Deus lhe dará pão a comer, lhe dará água a beber e guardará a sua existência. Deus está mandando a gente olhar para as aves do céu e aprender com elas. Elas estão livre, leve e solta pelos ares, mas elas são sabedoras de que existe um Criador que lhe proverá o amanhã. Creia, descanse, o seu amanhã a Deus pertence. Segunda razão porque você deve descansar no seu amanhã. Lucas capítulo 12 fala quase a mesma coisa, versículo 27 em diante. Considerai os lírios dos campos como crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se, pois,
Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Não procureis, pois, o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis preocupados. Porque todas essas coisas os povos do mundo procuram, mas vosso Pai sabe que precisais dela. Deus está dizendo para você não se preocupar no dia do amanhã. Basta cada dia o seu mal. Deus está falando para você viver em fé. Deus está falando para você viver em esperança. Deus está falando para você acreditar nele. Deus está falando para você olhar para as coisas ao seu redor, olhar para os pássaros, olhar para as aves, olhar para os animais, olhar, meu querido, para todo o ecossistema. Deus está dizendo, da mesma maneira que eles não se preocupam, que eles não têm ansiedade, porque eles acreditam no seu Criador. Deus está me dizendo, Deus está te dizendo, acredite no Criador da sua vida, acredite no Criador da sua alma, porque você é a obra mais importante da criação de Deus. Então, por que você não deve estar ansioso sobre o seu amanhã? Primeiro, porque Ele cuida de você de uma maneira extrema. Segundo, porque você é a obra mais importante da criação de Deus. Meu querido, você, como sendo a coroa da criação de Deus, você, como sendo a obra mais prima, mais especial, mais exuberante da criação de Deus, Ele não poderia deixar de ter um olhar diferenciado para a sua vida, diferenciado para a sua família. Deus está dizendo, ei, descansa no seu amanhã, porque antes de você chegar lá, eu já estou no seu amanhã, preparando todas as coisas para você, para que quando você acordar no seu amanhã, que vai ser hoje, você viva um dia gracioso, você viva um dia debaixo do cuidado de Deus, você viva um dia debaixo da misericórdia de Deus. Então Ele está dizendo para você não se preocupar no seu amanhã, porque Ele vai cuidar de tudo. Não se preocupar no seu amanhã, porque Ele tem cuidado de vós. Terceira razão que eu quero que você entenda, por que você não deve estar ansioso, estar ansiosa sobre o seu amanhã, é porque Ele já escreveu o seu futuro. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, Deus já escreveu o seu futuro. Deus já escreveu o seu destino. Os dias que você ainda não escreveu, porque você ainda não viveu, já estão escritos em Deus. Deus já escreveu os seus dias. Ele deixou parte para que você acrescente nesse escrito, mas Ele já escreveu. E o que Ele escreveu para o seu amanhã, o que Ele escreveu para o meu amanhã, o que Ele escreveu para o nosso amanhã, Ele escreveu coisas positivas, Ele escreveu coisas fantásticas, Ele escreveu coisas tremendas, Ele escreveu experiências novas, Ele escreveu sobrenaturais que irão acontecer, Ele escreveu milagres que vão acontecer, Ele escreveu que no dia de amanhã você terá experiência que você nunca teve na sua história. Então Ele está lhe dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aquietai-vos, porque
Eu estou te esperando no seu amanhã e por isso vai ficar tudo bem. Porque você não deve estar ansioso, estar ansiosa a respeito do seu amanhã, porque ele já escreveu o seu futuro, porque ele já escreveu o seu destino, porque ele já escreveu a sua história. Jeremias disse: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe conceder um futuro maravilhoso, para lhe conceder um futuro brilhante, para lhe conceder um futuro de paz. Então, meu querido, minha querida, não fique ansioso sobre o amanhã, não fique ansioso sobre o que você vai comer, não fique ansioso sobre o que você vai beber, não fique ansioso sobre o que você vai vestir. Deus está lhe mandando ser mais inteligente, ser mais racional. Deus está mandando você perceber mais as coisas ao seu redor. Ele está dizendo: olha para as aves do céu, elas voaram desde o amanhecer, elas se alimentaram, elas beberam, elas curtiram visuais tremendos do alto, elas agora ao anoitecer estão descansando sobre as copas das árvores e elas simplesmente não estão ansiosas sobre o que vão comer amanhã, sobre o que vão beber amanhã, porque elas sabem que tem um Criador controlando todas as coisas. Elas sabem que tem um Criador guardando todas as coisas. Elas sabem que tem um Criador que não deixa nada fugir do controle. Então, meu querido, minha querida, não andeis ansiosos a respeito do seu amanhã, porque no seu amanhã Deus já chegou. No seu amanhã Deus já está te esperando de braços abertos. Quando você chegar amanhã, no seu amanhã, diga para Deus: bom dia, Senhor, acabei de chegar e sei que o Senhor vai prover todas as minhas necessidades. Isso é confiar, isso é crer, isso é esperar, isso é descansar. Não se deixe levar-se pelas preocupações de um amanhã que você não tem controle. Não se deixe levar por ansiedades a respeito do amanhã que você não tem controle. Você não pode aumentar 1 centímetro a respeito do seu amanhã. Você não pode mudar o que vai acontecer no seu amanhã. Então, não adquire doenças. Não adquira doenças psicossomáticas. Não fique ansioso. Não deixe que a sua ansiedade crie doenças desnecessárias. Não deixe, meu querido, que as suas preocupações criam dores desnecessárias. Criam, meu querido, ansiedades, traumas, coisas negativas dentro do seu ser. Use a sua fé. Descanse no Senhor e o mais Ele fará sobre a sua vida. Então, eu quero encerrar dizendo para você que existem 3 razões para que você descanse no Senhor a respeito do seu amanhã. Primeiro, porque o cuidado de Deus, ele é extremo sobre a sua vida. Segundo, porque você é a obra mais importante da criação de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. E terceiro, porque você não deve estar ansioso, ansiosa a respeito do seu amanhã, porque Ele já escreveu
o seu destino. Ele já escreveu a sua história. Ele já escreveu os acontecimentos de amanhã. E tudo o que ele escreveu é simplesmente para lhe abençoar, para suprir cada uma das suas necessidades. Então, a única coisa que ele pede a você, a mim, a cada um de nós, é que nós descansemos no Senhor. Faça isso e você prosperará em todas as coisas. Viverá cada dia com mais leveza, com mais sabedoria, com mais discernimento, com mais paz interior, porque com Deus, creia, tudo vai ficar bem. Esse mal vai passar e você terá muitas experiências para contar em nome de Jesus de Nazaré. Então, nesta manhã, eu quero dizer para você que Deus está cuidando da sua vida. Nesta manhã, eu quero dizer para você que o cuidado do Senhor continua de uma forma extrema sobre você. Então, não ande mais ansioso, não ande mais preocupado, não ande mais ansiosa, não ande mais preocupada. Descansa no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo, absolutamente tudo, vai ficar bem. Espere, descanse, viva, haja, rompa por fé e você verá cada momento um milagre acontecendo na sua vida. Não se esqueça, essa mensagem é para encher o teu espírito e não a memória do seu celular. Vamos evangelizar o mundo. Após enviar para 5 pessoas, se você foi abençoado, só se você foi abençoado, faça isso. Vamos ajudar o reino a crescer e o nosso canal também, em nome de Jesus. E aí, depois de você enviar, delete, apague da memória do seu celular, porque o nosso interesse é encher o teu espírito e não a sua memória interna do seu celular. Que Deus te abençoe e pelo menos, eu quero acreditar nisso, eu espero acreditar nisso, que você pelo menos fale o meu nome para Deus e eu já ficarei muito feliz. Que Deus te abençoe e receba o cuidado de Deus nesta manhã, em nome de Jesus.